Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 11 horas da manhã para debater os principais fatos da política internacional, os fatos que interessam a todos os povos do mundo, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, eu tô contigo aqui pela próxima 1 hora até meio-dia, a esse programa aqui que é o programa pré-rango, programa antes do seu almoço. E tô junto aqui com ele, querido colega, fiel escudeiro, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Estamos no pré-rango. No pré-rango. Muito bom estar de volta aqui à bancada do Estrangeiro, após uma semana em que eu mudei de lado da bancada, né? Estive lá no Rio de Janeiro cobrindo como repórter o evento do BRICS. Estamos aqui de volta. Cobriu muito bem coberto, diga-se de passagem. Muito obrigado. E agora a gente volta a falar desses temas cabeludos, hostis, bélicos e assustadores que rondam o mundo nesse final de 2025. Mas estamos aqui para isso, Durão, para pegar os temas isso. cabeludos, agarrar o touro pelo chifre e olhar na bolinha do olho do problema. E dissecar, destrinchando esses problemas que interessam ao sul global. A gente tem correspondente dos 4 cantos principais dessa parte do mundo: Rússia, China, Venezuela e Caracas, além de Haiti, e também a gente tem setoristas do Sahel africano. A gente discute os temas mais importantes, sempre com essa visão popular. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia, nas redes sociais do Brasil de Fato, e fica disponível também nos tocadores de áudio, como Spotify. Estamos ao vivo aqui, 11 horas e 1 minuto do dia 10 de dezembro, esta quarta-feira, reta final do ano de 2025, mas o Estrangeiro segue por aqui sempre alerta aos principais temas do noticiário internacional. Então vem fazer o programa com a gente, manda sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, porque a gente quer te ouvir e quer aí construir esse programa de maneira coletiva. Afinal de contas, hoje o programa trata de uma ameaça, a ameaça dos Estados Unidos contra a Venezuela, que é, Durão, uma ameaça a toda a região, né? Exatamente. Região essa que não tem guerra faz tempo. Teve algumas escaramuças, alguns probleminhas, hostilidades no século XX, alguma coisa no século XXI, mas nada grande. Nenhuma grande guerra especialmente envolvendo uma superpotência contra um país sul-americano, mas desde o início desse semestre a gente está vendo o aumento da retórica bélica vinda dos Estados Unidos, milhares de soldados dos Estados Unidos se acumulando nas imediações da Venezuela, barcos de guerra, porta-aviões, um arsenal bélico de fazer inveja em qualquer lugar, para qualquer outro país, está sendo usado. Não se sabe se é um desfile militar muito caro, a ferramenta de pressão mais cara da história da humanidade. Lembrando que a diária do porta-aviões que está estacionado no Mar do Caribe é equivalente a 1 ano do orçamento das nossas Forças Armadas. Ou seja, se for para fazer uma pressão contra o governo Maduro, está custando caro. Você, contribuinte estadunidense que ouve o Estrangeiro nesse momento, queremos a sua indignação aqui pelo chat. É isso aí. Porque é do seu bolso que está saindo. Você está pagando, amigo. Exatamente. My friend. Vamos então chamar o nosso correspondente hoje? Vamos para Caracas falar com o Pedro Panuzio. Muito bom dia, Pedro. Às 11 horas e 3 minutos de São Paulo, o Trump voltou a subir o tom contra o Maduro, nesses dias, foi ontem, dizendo que seus dias estariam contados. Você que está em Caracas, como é que isso foi recebido aí na Venezuela? Gerou mais medo? Mudou alguma coisa na forma como os venezuelanos estão encarando essa questão? Ou foi visto como mais do mesmo, mais retórica bravata do Donald Trump? Bom dia. Fala, Durão, bom dia para você, Lucas, Hugo, que está aí com a gente também, todos que nos acompanham. Pois é, né, Trump voltou a subir, então, o tom contra o governo de Nicolás Maduro, mas essa nova subida de tom não gerou nenhum tipo de reação nova por aqui, porque Trump vem já falando há algumas semanas que não descarta uma invasão, que não descarta um ataque aéreo em território venezuelano. Quer dizer, a pressão ela já está muito alta, e essa nova manifestação do Trump ela entra nesse balaio
das ameaças de Washington contra Caracas. O que não quer dizer que o governo venezuelano como um todo esteja tratando como uma mera bravata. Quer dizer, existe sim alguma preocupação aqui de que um ataque de fato possa ocorrer. Essa preocupação ela não é unânime entre o governo e o partido, o PSUV, mas ela é uma preocupação de alguns quadros e é uma preocupação de fato real e que vem crescendo nas últimas semanas pelas conversas que a gente vem tendo com pessoas ligadas aqui ao partido e ao governo. Agora, é isso, essa nova manifestação do Trump não gerou novas reações, não gerou manifestações que já não vinham ocorrendo por parte do governo venezuelano. Né? Quer dizer, a gente teve ontem o presidente da Assembleia Nacional, por exemplo, Jorge Rodrigues, dizendo que os venezuelanos estão prontos para dar a vida pela Venezuela em caso de que um ataque se concretize. Mas essa manifestação já tinha sido feita pelo presidente Nicolás Maduro, claro que não literalmente nesses termos, mas nessa mesma linha. Quer dizer, então essa nova ameaça do governo Donald Trump não mudou muito o estado das coisas por aqui, que continua ainda tenso, por mais que a gente não perceba isso tanto no dia a dia, né, nas ruas, mas internamente essa preocupação ela é real e ela aumentou nas últimas semanas conforme o tom de Donald Trump também foi subindo. E é curioso, eu queria aproveitar essa intervenção do Pedro para fazer até um aviso editorial, né? A gente vê muitas agências internacionais tratando esse episódio e esse contexto como uma tensão entre Venezuela e Estados Unidos, quando na verdade a gente observa que a Venezuela tem se manifestado, tem se posicionado militarmente de maneira defensiva, enquanto enfrenta as ameaças ostensivas. Exato, não é uma tensão dos Estados Unidos. É uma agressão. Há uma tensão, uma iminência, mas há uma tensão gerada por um ator diretamente, que é uma provocação, que são os Estados Unidos, que é o governo Trump. Então, de fato, o governo Maduro tem tentado se equilibrar no discurso diplomático, pede paz, insiste na narrativa de paz, diz que não quer a guerra, está bem posicionado, bem claro com relação a isso, só que precisa agir também, não dá para acreditar só, confiar na bondade no bom humor de Donald Trump, que não vai atacar, precisa se preparar militarmente para isso, né? Exato, é comum falar que existe um conflito entre assaltantes e assaltados, né? Exatamente, perfeito, Dan. Acho que você foi na música agora. Eu quero aproveitar, então, que a gente está ampliando aqui esses debates políticos e editoriais para anunciar nosso convidado de hoje, o analista geopolítico Hugo Albuquerque, advogado e editor da Autonomia Literária. Hugo, bem-vindo ao Estrangeiro, mais uma vez aqui com a gente. Sempre bom te receber. E eu quero te perguntar, Hugo, o Trump tem parecido um pouco, a alguns olhos, errático, porque ao mesmo tempo que diz que o Maduro está com os dias contados, telefona para o Maduro. E ao mesmo tempo que parece querer, não descarta um ataque, diz que está disposto a negociar. O que quer Donald Trump? O que quer nos Estados Unidos? E é possível que haja duas ou mais forças e propostas e intenções na mesa do Salão Oval na Casa Branca neste momento? Bom, primeiramente, bom dia, agradecer aqui ao convite, Durão, Lucas, Pedro aí em Caracas. Bom, eu acho que, sem dúvida alguma, há um desacerto no gabinete atual americano e não há unidade nos Estados Unidos a respeito da guerra. A gente tem de começar do começo. Trump é um presidente muito impopular. Ele perdeu popularidade. As principais políticas dele, sobretudo a economia, que é o fator que o levou a vencer os democratas, hoje tem uma desaprovação líquida, e não é pequena, né? Quando a gente pega a questão da gestão econômica mais geral, a questão da inflação, que é como o eleitor vai falar da questão mais geral do custo de vida, e outras questões. Mesmo a política migratória, que é aquele absurdo do ICE, é a coisa menos impopular dele, mas é impopular também. Inclusive, essa racha que teve dentro da base dele republicana com esse escândalo do Epstein. Pois é, e também há várias questões. Por exemplo, ontem o Trump, os republicanos perderam a eleição em Miami. Primeira vez em 30 anos. Sendo que o Trump venceu lá muito bem, né? O Trump mudou o domicílio eleitoral de Nova York para a Flórida por conta dessa hegemonia conservadora muito forte que existe lá. Vindo do Jeb Bush, irmão de George W. Bush. E que só foi piorando.
E aí você pega Miami. Miami é a única metrópole americana importante onde o Trump venceu. E uma democrata ganhou ontem, em segundo turno, mas é muito relevante. A última eleição para prefeito em Miami, o republicano lá teve, acho que 75% dos votos. Ela ganhou com 55% ontem, não é trivial. Então, todas essas pequenas eleições que estão acontecendo nos Estados Unidos, eleições locais, consulta popular lá na Califórnia, alguma eleição excepcional para o parlamento, sempre o que está acusando ali nas urnas é um padrão. Os republicanos estão indo mal. Então isso está confirmando a média das pesquisas de que o governo Trump é um governo impopular. E que vai passar pelo teste do ano que vem, legislativo, né? Ele precisa manter essa maioria para ter governabilidade. Eleições de meio mandato, né? E a gente tem de lembrar de um fator. Lá, o mandato de deputado federal é de 2 anos, é bienal. Então, a Câmara vai ser totalmente renovada ano que vem e 1/3 do Senado. Não é como no Brasil, que a eleição ocorre junto e tem um sistema distrital também, né? Então, basicamente, os estados são fatiados ali e tem uma eleição majoritária em cada uma dessas partes que são os distritos eleitorais. É diferente aqui do que acontece no Brasil. E o cenário não é positivo para o Trump. Dito isso, por que ele foi mexer com a Venezuela? Por vários fatores. Primeiro, que ele empoderou muito um grupo que não é o seu grupo no Partido Republicano, no Departamento do Estado. Rubio? O Rubio, ele é o que chamam de neoconservador nos Estados Unidos. Então, é uma turma que estava no governo Bush, que o Trump criticava muito, é uma turma que defende intervenção estrangeira, que defende guerra, enquanto o MAGA, o movimento trumpista, ele defende aquele bom e velho isolacionismo, que os Estados Unidos não devem intervir no mundo, basicamente devem cuidar dos seus interesses e ganhar dinheiro ao máximo, né, e não fazer guerra. O Trump sempre teve uma base eleitoral muito importante nos veteranos de guerra, criticando as guerras eternas do Partido Democrata e do establishment republicano. O Trump, ele criticou a guerra do Iraque, a época da guerra do Iraque. Né? Ele se fez muito nesse rótulo do peacemaker na campanha. Né? Ele pegou muito para si, né? Essa categoria e ganhou voto com isso. Né? E queria até o Nobel agora por ter parado 8 guerras, né? Exatamente. E ele tirou a focinheira desse cara que ele empoderou, que é, na verdade, um concorrente interno dele, que é o Marco Rubio, que deseja ser presidente. Por que ele fez isso? Eu diria 3 fatores principais. O primeiro é ter algo para negociar com a Rússia, já que ele não consegue arbitrar o fim da guerra na Ucrânia e ele não consegue dobrar o Putin. Então ele falou, bom, já que você tem uma arma apontada aqui, eu vou apontar a arma para um ativo geopolítico seu, certo. A Venezuela. Já que ele viu que não rolava fazer a guerra no Irã, que não ia ser nada simples, ia ser super problemático e não ia ter apoio. O outro fator é a cortina de fumaça para os problemas internos. Mas, peraí, você acha que se por acaso a gente chegar numa resolução do conflito da Ucrânia, é possível que diminua esse da Venezuela por consequência? Acho que sim, eu acho que foram 2 coisas muito simultâneas para isso ser uma coincidência. Eu acho que ele não tinha algo para tratar com o Putin. E ele não ofereceu nada e ele não tem capacidade de arbitragem com a Europa. É uma ferramenta de negociação. Eu acredito nessa hipótese. O outro fator é a cortina de fumaça. Né? E um terceiro fator que não deixa de ser uma cortina de fumaça também na medida que o poder americano está se reduzindo no mundo, ele vai cuidar do quintal. Né? Então, já que está perdendo o poder, vamos garantir o poder no entorno. Né? Já que não está tendo uma capacidade de intervir na África, tem um problemão na Ásia. Então, há todo um jogo aí, mas isso cria um problema para o Trump, porque eu não acredito que o Trump queria realmente provocar uma guerra. E essa doutrina que foi anunciada há poucos dias, essa America First, que atualiza essa doutrina Monroe, que foi uma doutrina muito antiga, que fala que os Estados Unidos deveriam ter influência no hemisfério ocidental. E essa doutrina, esse novo documento emitido pela Casa Branca, reafirma isso, dizendo que eles vão atuar em 3 frentes, basicamente. Narcotráfico, impedir que potências estrangeiras tenham influência nessa zona de influência dos Estados Unidos. E uma terceira seria, deixa eu ver... Narcotráfico, que eles chamam de narcoterrorismo, para justificar as intervenções, né? E seria uma doutrina Monroe 5G. Uma doutrina Monroe o narcotráfico 2.0. ele pode entrar, assim, existe uma ferramenta de análise que fala que o narcotráfico é muito conveniente por não depender de aprovação do Congresso. Guerra precisa. Isso.
E o terceiro pilar dessa doutrina seria combater a imigração. Imigração, narcotráfico e ascensão de potência estrangeira. Onde isso se encaixa nessa visão de que existe essa dicotomia, existe essa diferença dentro da Casa Branca? O pessoal que quer guerra e o pessoal que quer isolacionismo e ganhar dinheiro. Olha, eu acho que tem um fator importante. Os isolacionistas, eles não queriam atenção com a Venezuela. Inclusive, o Richard Grenell, que foi colocado como negociador para a Venezuela, era um cara que disputou essa vaga de secretário de Estado com o Rubio. Uhum. E eles não são favoráveis. Essas grandes figuras aí ligadas ao MAGA ou lateralmente ligadas, elas se colocam contra essa tensão militar na Venezuela. O Rubio que coloca. Só que o Trump, ele soltou a focinheira do Rubio para tentar criar esse jogo todo que eu tô te falando. Só que eu não acho que o Trump realmente queria provocar guerra. Ele esperava que explodissem manifestações populares anti-Maduro, que houvesse um racha nas Forças Armadas e um golpe militar que tirasse o Maduro, ou que o Maduro renunciasse. Porque realmente, na medida em que o Maduro não renuncia e não sai e truca, isso aumenta um problema para o Trump, que é essa presença militar no Caribe, esse mal-estar com os países latino-americanos. E aí ele fala, então tem de invadir, mas ele vai invadir com o quê? Ele pode bombardear, criar um enorme problema para a Venezuela, mas ele não tem tropas hoje suficientes para invadir a Venezuela, nem preocupar. Uhum. E nem existe dentro da Venezuela gente disposta a fazer esse serviço para os Estados Unidos, né? Ou seja, virar um governo provisório. Maria Corina desejaria, mas assim, qual Mas, a sim, viabilidade disso? Não tem Capilaridade nenhuma, não tem Exato, base de apoio nenhuma. Mas eu acho curioso que há mais ou menos 25 anos que os Estados Unidos tentam rachar as Forças Armadas e criar uma força interna que derrube o governo, e há 25 anos eles são fracassados nessa tentativa, porque agora daria certo, né? É porque, basicamente, eles já começaram lá com o Santo Obama, né? Uhum. Criando as sanções contra a Venezuela. Porque eles sabiam que era muito difícil você derrotar, vamos supor, sem sanções. A economia da Venezuela ia estar muito melhor, a sociedade ia estar melhor e provavelmente a Venezuela ia estar gastando dinheiro com defesa e teria mais equipamento, Claro. uma série de outros fatores. Então eles foram cozinhando o galo, né? Já que a carne é dura, vamos cozinhando. As sanções tiveram, é claro, o objetivo de derrubar o governo, criar um mal-estar social e enfraquecendo o país. Uhum. Para possibilitar uma invasão, que era muito difícil na época do Chávez e com a economia venezuelana bombando. Uhum. Então eles induziram a crise socioeconômica, que se não cumpriu um papel de derrubar o regime político, ele serviu para enfraquecer o país. Claro. E isso veio do Obama, foi piorado pelo Trump, mas o Biden não mudou, né? Ele manteve aquilo ali, tentando criar um acordo para derrubar o governo venezuelano. O acordo de Barbados foi um cavalo de Troia, Uhum. né? Que talvez o governo venezuelano não deveria ter topado. E a gente chega ao Trump 2 aí, agindo dessa maneira, por esses fatores que eu coloco aqui como hipóteses, e várias hipóteses que vão juntas. Só que eu não acho que o Donald Trump em si queira criar uma guerra. Sim. E na medida em que o Maduro não renuncia, ele dificulta a situação do Trump ali dentro. Claro. E é interessante o que você traz das sanções, porque, de fato, as sanções constituem um bloqueio econômico, financeiro e comercial que impede que a Venezuela venda seu principal produto, que é o petróleo. De $10 que entrava na Venezuela há 10, 15 anos atrás, só deixaram de entrar 9. Uhum. Ou seja, a Venezuela teve uma queda brutal de receita, maior crise econômica da história do país, que impactou diretamente as condições de vida das pessoas na ânsia de que a população fosse às ruas contra. Mas não fez crescer o uma governo oposição forte na Porque Venezuela. a grande análise que muitos venezuelanos fazem é que a oposição, inclusive, foi incompetente nesse período. A própria oposição venezuelana não soube construir base, se aproveitar desse momento político e construir a base para isso. Eu queria chamar o Pedro de volta para a conversa, justamente por isso, porque ele está acompanhando ali, ele traz esse relato de quem está nas ruas de Caracas e quem sente o pulso ali da cidade, o clima. A classe trabalhadora vai para as ruas, vai para trabalhar, segue sua vida normal, nos mercados, nas filas, né? O Pedro fez uma reportagem bem interessante essa semana sobre isso, para a gente sentir o clima da cidade, mas como ele mesmo disse, o governo está se mobilizando militarmente, ativou o plano de escudo de defesa, né, em algumas regiões estratégicas do país, algumas regiões litorâneas, outras na fronteira com Colômbia também,
Queria, Pedro, que você trouxesse um pouco também de como estão essas mobilizações militares e como é que o governo está se preparando, inclusive popularmente, socialmente, para esse cenário. Tem muita mobilização popular também que promete resistência, né, a um cenário de invasão norte-americana. Tem sim. Um cenário de uma eventual invasão dos Estados Unidos aqui enfrentaria uma resistência tremenda, porque nesses anos todos de governo, o chavismo conseguiu construir uma base fiel e disposta a lutar pela soberania do país e pela manutenção desse projeto político. Acho que você colocou muito bem, Lucas, essa divisão, né? Porque, claro, se de um lado o cotidiano ele segue aqui no ritmo de normalidade, na parte política da coisa, né? Na parte de defesa, a história já é diferente. Desde o início da mobilização da frota naval dos Estados Unidos, que começou no final de agosto desse ano, o governo Nicolás Maduro realizou uma série de convocações para novos alistamentos das milícias populares bolivarianas aqui na Venezuela, né? Uma força aliada, vamos dizer assim, às forças armadas oficiais, entre aspas, e que tem um peso importante e que estão armadas. Esse alistamento, essas convocações, elas deram uma diminuída e se estabilizaram agora no número que, de acordo com o presidente Nicolás Maduro, é de pouco mais de 6 milhões de alistados, né, de pessoas alistadas junto às milícias. O governo tem feito um trabalho a partir dessa estagnação no número de alistamentos, um trabalho agora de coordenação junto às Forças Armadas, né? Então, recentemente, o presidente Nicolás Maduro anunciou, inclusive, a criação dos comitês de base de defesa, que nada mais do que um comitê muito ligado às comunas, né? Esse instrumento super importante aqui na Venezuela de autogestão, de autogoverno em determinados bairros, não só da capital, mas também espalhados por todo o país. E agora, o trabalho que tem sido feito é de integração entre as Forças Armadas e essas milícias e esse poder muito importante para o governo venezuelano e que não tem, como a gente sabe, né, não tem exatamente o mesmo treinamento do que um militar oficial, etc. e tal, vai ter. Então, nesse momento, o trabalho é por integração entre essas forças populares que estão armadas e as forças armadas ligadas diretamente ao Estado venezuelano. É dessa forma como a coisa tem caminhado por aqui. E as próprias comunas, além disso, também têm se organizado, também têm construído mecanismos de defesa e têm trabalhado também de forma integrada junto às milícias populares e também às Forças Armadas. Quer dizer, a Venezuela vem construindo esses mecanismos de defesa, que, claro, não são os mecanismos de defesa que contam com os equipamentos militares mais avançados do mundo, né? O Hugo estava falando aqui agora sobre essa até mesmo uma barreira financeira para comprar equipamentos de defesa de última ponta, mas que é uma defesa uma defesa muito baseada nessa vontade popular e numa possibilidade de uma guerra de resistência, né? A gente tem conversado ultimamente com pessoas ali ligadas aos movimentos comunais, as pessoas que são lideranças de comunas e que dizem que estão preparadas para uma guerra longa, se for o caso. Esse também é um discurso que está muito alinhado à alta cúpula do governo, né? De que, se for o caso, os venezuelanos vão pegar em armas e vão realizar uma guerra de resistência longa, num caso de uma invasão de Washington aqui na Venezuela. Isso é um diferencial da experiência venezuelana, que o governo conseguiu unir as Forças Armadas e as Forças Armadas Populares, que são as milícias, né, que muitas vezes são confundidas com milícias, no sentido que as milícias têm aqui no Brasil, né? Às vezes até intencionalmente, né? É bom a gente fazer outro alerta editorial. Exato, aqui, que não é a mesma coisa. Mas eu me lembro de um exemplo muito, muito breve, assim, eu quando eu estive em Caracas, entrevistei um miliciano que guarda o mausoléu do Hugo Chávez, lá em cima do monte, 23 de janeiro. E ele faz essa tarefa desde que o Chávez morreu. Desde 2013 ele tá ali na tarefa de fazer a ronda e tal. E há um sentimento... Ele é um militar reformado, miliciano, hoje integra a milícia bolivariana.
E há um sentimento de pertencimento ideológico ao projeto que é difícil você observar em outra força militar de qualquer outro país da América Latina. Pode haver corporativismo em algumas forças armadas, como é comum, né, das forças armadas, e um elemento ideológico até alinhado com os Estados Unidos, de imperialismo, mas ao projeto que está sendo construído ali é uma identificação, uma familiaridade ideológica muito grande e é um diferencial da experiência ali, né, na Venezuela. Que torna mais difícil, não só isso, mas outro elemento que dificulta qualquer possibilidade de uma invasão terrestre, né? Exatamente. Não dá para manter um governo lá sem tropa no chão. Exatamente. E não dá para colocar tropa no chão na situação que se apresenta. O terreno, a geografia também não ajuda. Uhum. Se ter uma invasão, ela teria que vir usando as bases colombianas pela selva, no meio da cordilheira. Pois é. E não é só... E dois países centrais ali para a região que vão às urnas ano que vem, Colômbia e Brasil, né? Como é que você está vendo, Hugo, a importância das eleições colombianas e brasileiras para esse contexto da Venezuela? Isso é muito importante para a Venezuela, porque a manutenção dos governos de esquerda, né, que hoje liderariam as pesquisas, Lula lidera para se reeleger, na Colômbia não há reeleição, mas o Pacto Histórico lidera as pesquisas e venceria no segundo turno com o Cepeda, Ivan Cepeda, que foi o candidato escolhido internamente. Então, em se materializando esse cenário, isso é péssimo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisariam, sobretudo, de governos leais, de direita, né, no Brasil e na Colômbia. Uhum. Então, eles até estão criando um Bukele lá na Colômbia, o de Spirella, que é uma figura popularesca daquele jeito. Não é a velha ultradireita uribista dos oligarcas que tinham aquela postura. É uma extrema-direita como a gente está acostumado a ver, e tem um bloco liberal ali também que talvez interesse aos Estados Unidos, não seria o ideal para o Trump, mas é melhor do que o Petro ou o Cepeda. Brasil a mesma coisa. É claro que os americanos estão trabalhando duro para cercar o Brasil na América do Sul, isso é evidente. Teve uma vitória aí da esquerda no Uruguai, mas tem o Milei ali, inclusive sendo armado, né, com os F-16. Exato. E quebrando aí um bloqueio de muito tempo em relação à Argentina não obter armas, porque a Argentina disputou com a Inglaterra a Guerra das Malvinas e perdeu, e desde então houve um bloqueio para a Argentina adquirir material de primeira linha. Do outro lado tem a questão do Chile, onde provavelmente a extrema-direita vai ganhar, e vai ter um trabalho da parte do governo americano para eleger também um novo governo peruano, né? Porque eles derrubaram o governo de esquerda, ficou lá vice a Dina Boluarte, prenderam o presidente Pedro Castillo ilegalmente. A vice acabou traindo o projeto, mas ela também foi derrubada. Lembrando que a Bolívia já passou para as mãos da direita também para a recentemente. direita mais né? tradicional, não a direita exatamente trampista, mas uma direita que vai dialogar, né, com os Estados Unidos. Não é bem o que o Trump gostaria, ele preferiria, sem dúvida alguma, o Tuto Quiroga. No lugar do Rodrigo Paz, mas é um cenário onde eles estão ocupando ali os pequenos países. Eles, inclusive, queriam colocar bases no Equador e deu errado, porque o Noboa teve aí um surto de autoconfiança e entrou em mania e, bom... A lapada foi grande que ele tomou ali no referendo. Fez uma consulta popular e perdeu. Exato. Foram 4, né? E perdeu. Ele tentou, inclusive, mudar a Constituição do Correio e perdeu feio nisso daí. O que mostra que no Equador tem uma maioria progressista. O que está atrapalhando o Equador é que talvez... O centro, né? Gente que não quer nem... Não, eu acho que tem uma maioria progressista no Equador. O problema é que o correísmo ele não está sendo capaz de aglutinar esses setores. Acho que tem um desgaste com o correísmo e ele não consegue a maioria social, em que pese o fato do Noboa jogar junto com os militares e com o narcotráfico no Equador. Mas ele perdeu essa consulta popular e agora vai ser difícil ele colocar a base militar, porque ele poderia, sei lá, tentar colocar as bases meio que na canetada, com a legitimidade de ser presidente, mas ele tentou legitimar aquilo. E agora, se ele fizer, ele vai ter dificuldade. Mas, obviamente, por que os americanos queriam estar no Equador? Por conta de Venezuela e de Brasil também. Do mesmo modo que o parlamento peruano aprovou a entrada de tropas americanas, mais tropas americanas. Eles já tinham aprovado a entrada de algumas centenas e esse número de militares aí no Peru está se tornando uma coisa grande. O que é que os americanos querem no Peru? Eles querem basicamente melar os projetos de infraestrutura que a China acaba fazendo lá no meio daquela confusão inteira. Então, direita pró-americana já tem lá, mas uma direita pró-americana que topa deixar rolar o comércio com a China e esse tipo de parceria em investimentos.
Eles não querem que isso aconteça. Provavelmente eles vão apostar em quem? Na filha do Fujimori, que perdeu as últimas 3 eleições, mas eles vão tentar fazer com que a Keiko ganhe essa próxima para fazer um governo ali bem alinhado. Eles vão tentar isso daí. Se na falta de conseguir virar o jogo no Brasil e na Colômbia, que o Brasil e a Colômbia estejam cercados. Mas eles têm a leitura que tem de esmagar a Venezuela. Claro. Porque é um polo de resistência muito poderoso. É um país que tem uma riqueza. Mas voltando à questão, esmagar como? Se não dá para mandar soldado para a terra, se não adianta nada bombardear pelo ar e matar o Maduro, vem outro. Se nem a asfixia econômica Se a asfixia econômica não funciona, se não adianta financiar a oposição, porque não tem capilaridade. Você acha que é isso? Quando? Tentar invadir e ocupar. Quando? Eu acho que eles estão... O Trump não está querendo, porque o Trump soltou, como eu falei, a focinheira do cachorro. Pelo Rubio, o Rubio é completamente inconsequente. Precisa de aprovação do Congresso. Eles... Só vão ter até o final do ano que vem. Isso com certeza tem essa maioria. Eles já criaram um mecanismo, não é? Já teve uma votação em relação à manutenção dessa operação militar, que é ilegal. Que é narcotráfico. Mas teve uma questão que eles não podiam manter aquela frota mobilizada daquela maneira por um prazo que agora eu não me lembro qual. O Congresso acabou aprovando com alguma dificuldade. Uhum. Eles não vão ter essa maioria para o ano que vem. Nisso, até os democratas que são pró-guerra são contra. A Hillary Clinton, insuspeita Hillary Clinton, ela falou, isso aqui vai dar errado. Então, tem um problema assim também, que para invadir e ocupar aquilo dali, você vai ter de mobilizar muitas tropas. Você vai ter de chegar na juventude americana que está ferrada e falar, vá para a guerra. Antigamente havia aquela prosperidade, aquela patriotada que era mantida à base do quê? De uma prosperidade material incrível. Então a galera ia. Uhum. Hoje em dia não é como na época da guerra do Iraque. Vai ser complicado. Você pegar a molecada, chegar em Nova York, vai lá combater, vai lá morrer. Na época da guerra do Iraque era mais fácil recrutar porque não havia essa memória tão viva. Existia o recrutamento dos anos 60, do Vietnã, mas estava distante. Era 40 anos de diferença. E teve 2001, e teve 11 de setembro. Eu sei, mas agora tá fresca. Quando teve 2001 como ferramenta de recrutamento, indignação, vamos fazer alguma coisa contra o terrorismo. Agora não tem isso. Não tem. E tem muita revolta. E ele tá impopular. Então, como é que um governo impopular... Então, é nesse momento que nunca duvidem que um líder pode errar. Né? Gente muito mais capaz que o Trump errou. E eu não duvido que ele erre. E eu acho que ele tá num dilema. Porque eu não acho que ele queira fazer essa guerra. Mas na medida que ele tá trucado ali, ele vai perder completamente a autoridade dele. E se ele entrar e aquilo virar um atoleiro, vai ser uma coisa horrível. E vai ser uma ocupação muito trágica que pode... Se não houver uma traição militar contra o Maduro... Se houver unidade da parte do alto comando venezuelano com o povo resistindo nessa quantidade, aquilo pode ser algo para os Estados Unidos muito pior que o Vietnã, talvez algo como o Afeganistão para a União Soviética. Então, uma ocupação demorada, trágica, gerando milhões de refugiados, criando uma antipatia à figura americana. Custando caro. E custando caro, e com gente morta voltando, com soldados, né, voltando ali na caixão com a bandeira. E eu não tenho a menor dúvida que isso pode ser um plot. Já estão rolando manifestações nos Estados Unidos. Quando Israel conseguiu pressionar o Trump a invadir o Irã, ele viu que muito rapidamente estouraram manifestações no país inteiro. O TikTok noticiou isso, a mídia americana procurou ficar quieta, mas houve uma mobilização muito rápida. Você mandar umas bombas ali e tal, à distância, alvos cirúrgicos. Outra coisa é mandar soldado na terra, né? Combater guerrilha, combater um terreno desconhecido, enfim, bem diferente. E é isso que eu coloco. O custo político e humano, social interno também para o governo vai ser... Ele vai ser arrasado. Vai ser brutal, exato. Olha só, a gente está com uma audiência também brutal aqui no YouTube, aqui ao vivo, e também na Rádio FM 98.9. Poucos likes, hein? Quero pedir aí o seu like, o seu joinha, curte o vídeo, compartilha pra gente chegar a mais pessoas. Dá bom dia aqui, pro Johan, pro canal Q5R, o Joaquim... o Abaixo Capitalismo fala: a Venezuela hoje é um país revolucionário e jamais perderá para os Estados Unidos. E o Joaquim manda uma pergunta aqui. Hugo vai responder às provocações do estilingue e a falta de comida, que o Evaldo aqui mandou. Eu acho importante a gente voltar para essa questão que a gente já mencionou aqui sobre o exército venezuelano. O Evaldo está dizendo que os americanos vão entrar na Venezuela e o exército se entrega porque vão atacar de estilingue, que o exército venezuelano não teria nem comida. O exército venezuelano é muito bem equipado com armamentos russos principalmente, né? Mudou Caça Sukhoi, né? Que a maioria da frota
é composta por isso. Quando que foi que mudou? Você lembra? Quando que os Estados Unidos, a Venezuela deixou de comprar armamentos dos Estados Unidos para comprar armamentos da Rússia? Eu não vou saber te precisar o ano, mas foi durante o governo do Hugo Chávez que foi tomada essa decisão de alterar essa doutrina militar dos gastos militares bélicos. Mas eu acho que a gente mencionou aqui isso também, né? Mais do que a capacidade bélica técnica, né, do armamento, está muito colocado aí também essa questão do engajamento das Forças Armadas, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista popular. O ministro Celso Amorim deu uma entrevista essa semana para o jornal britânico Guardian, e ele disse ali, eu acho que tem muito a ver com isso também, uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela vai se comparar à invasão do Vietnã, porque ali o que está sendo colocado, proposto pelo governo venezuelano e pela sociedade venezuelana, vai ser uma guerra de todo o povo contra o agressor invasor. Mais ou menos por aí, né, Hugo? Eu não vejo viabilidade para essa ocupação. Acho que o Trump está próximo de errar, entendeu? E o Trump vai cometer erros porque ele está desesperado para a eleição do ano que vem, que a gente colocou aqui no começo. Porque ele pode se tornar um pato manco e, a depender do tamanho da derrota, ele pode ser impedido. Ele pode ficar numa situação muito, muito delicada. E ele sabe, no último mandato aconteceu exatamente isso. Ele perdeu a eleição do meio de mandato, ele ficou travado para o fim e perdeu a eleição. O Biden, idem. Perdeu a eleição de meio de mandato e ficou com um governo bastante travado. Mas uma guerra não une o país? Não, hoje não. Essa guerra não. Nem no começo? Não, e outra coisa, com a quantidade de hispânicos que tem nos Estados Unidos, isso vai pegar mal. Por mais que tenha racismo anti-hispânico. Mas veja, os hispânicos, eles são uma parcela muito grande da sociedade americana. Muitos têm direito a votar e não votam pela forma que acontece essa exclusão, mas é uma parcela da população que uma parte tem ganhado nacionalidade, outros já são filhos e netos de imigrantes, são americanos natos, muitos deles, e a proporção do eleitorado hispânico tem aumentado. Claro que surgiu um fenômeno nos últimos anos. Na medida que esse eleitorado aumentou, uma parte também foi se colocando como conservadora. Sim, sim. Então, o eleitorado negro americano vota no Partido Democrata numa proporção de 9-1. Já o eleitorado hispânico é 2-1. Só que essa brincadeira do Trump, juntando com a coisa do ICE, vai mudar essa variável. Então, o tamanho da derrota dos republicanos entre os hispânicos vai ser maior. Tende a aumentar. E isso é uma variável fatal em termos eleitorais, não só no curto prazo, mas no médio e no longo. Não é? Você fazer o eleitorado hispânico ficar hostil ao Partido Republicano e, por mais que tenha um eleitorado anti-Maduro, por várias razões, um eleitorado hispânico que é crítico à Venezuela, mesmo à esquerda, a imagem de um morticínio de hispano-americanos, gente que se parece com a gente, isso vai causar um choque. Isso não vai pegar bem, inclusive, entre a parcela branca, que já é anti-Trump, isso vai criar um sentimento de urgência e ele vai ter dificuldade para governar. Mas ele está se vendo numa situação complicada, porque ele fez isso para gerar um susto. Ele não fez isso para gerar uma guerra. E agora, se ele tentar voltar atrás, sem ter feito nada, ele vai se desabonar. Se ele fizer, ele vai entrar numa armadilha. Por isso que ele está tentando uma saída negociada, que é a renúncia do Maduro. É isso que ele quer, na realidade. E se o Maduro não sair, surgir essa possibilidade, ele vai ter um atoleiro ali. Só que eu acredito que ele vai entrar no atoleiro. Eu acho que o destino do atual governo Trump tem um risco muito claro de crise econômica e crise social junto. Uma chance grande dele ser assassinado, inclusive por dentro da extrema-direita. E uma chance muito grande dele cometer algum erro ou estimular alguém a fazer algum erro. Eu não vejo muita saída ali. Eu não vejo muita saída. E os democratas também não têm muita dificuldade, tanto é que derrotaram ele de uma primeira vez e trouxeram ele de volta, também pelos erros que o Biden cometeu. Não é um projeto democrata para essa questão, a não ser manter as sanções. Durante o governo Biden não houve praticamente nenhum alívio material concreto, né? E ele falou que o Biden, inclusive, tinha prometido voltar a política do Obama para Cuba e não fez isso. Então, e as figuras do Partido Democrata aqui não são nem de esquerda, assim, mais ao centro-direita, porque assim, o Biden não é o Lula deles, o Biden é o Temer. Exato. E é como se tivesse uma hegemonia desse campo de uma centro-direita para uma direita no Partido Democrata, que eles têm dificuldade até mesmo de cogitar figuras como Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que está muito longe de ser de esquerda. Mas é uma figura mais razoável, que teria uma flexibilidade maior em relação à China, já colocou isso daí. Só que a cúpula do Partido Democrata não quer, né?
Olha só, enquanto democratas e republicanos precisam de votos, o Brasil de Fato precisa do apoio dos ouvintes. Então quero aproveitar aqui e fazer um chamado. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e ajuda a gente a manter o Estrangeiro no ar, ajuda a gente a manter o Brasil de Fato fazendo reportagem, fazendo jornalismo popular, mantendo nossos correspondentes onde eles têm que estar, mantendo nossos repórteres onde eles têm que estar e mantendo aqui os nossos podcasts na Rádio Brasil de Fato, no YouTube, nos tocadores de podcast. Então acessa apoia.se/Brasil de Fato ou aponta o seu celular para esse QR Code que aparece na tela e apoia. O Brasil de Fato ajuda a gente a manter as nossas tarefas e o nosso jornalismo por aqui, não é mesmo, Rodrigo Durão? Opa, e conteúdos exclusivos também, né? Conteúdos exclusivos para quem for assinar o nosso boletim, recebe a newsletter no seu e-mail, análises customizadas. Exatamente. Na sua caixa de e-mail. Olha só, tem um comentário aqui que é interessante. O Maduro falou ontem que a única transição política na Venezuela já está acontecendo, que é a transição ao socialismo. O Maduro, quero chamar o Pedro agora para responder essa, porque ele acompanhou essa alocução do Maduro, que o Maduro meio que mudou o rótulo teórico ali do governo, né? Uma transição ao socialismo, na verdade agora é uma transição comunal ao socialismo, né, Pedro? Como é que foi essa proposta que o Maduro fez e qual o contexto que ele está propondo essa nova categoria teórica do seu governo? Eu entendo essa categorização com também um tonzinho de provocação ao que vem sendo divulgado na imprensa, principalmente na imprensa estadunidense, que tem apontado em diversas reportagens a partir de fontes anônimas, né, aquelas fontes que a gente não sabe exatamente de onde vem a informação, que o governo estará disposto a fazer uma transição, que o presidente Nicolás Maduro estará disposto a fazer uma transição de governo, etc. e tal. Então ele vai lá e fala que, na verdade, a transição que vai ocorrer é uma transição para um governo socialista comunal. Na prática, essa transição ela não altera as bases já estabelecidas das políticas que envolvem o Estado venezuelano em conjunto com as suas mais de 5.000 comunas. Ela é, na verdade, uma espécie de plano de metas para 2026. Esse governo de transição ele tem 7 linhas de atuação e são 7 linhas de mecanismos que já foram implementados, né? Por exemplo, a consulta popular, que é um mecanismo que permite aos moradores de uma comuna a eleição de obra de infraestrutura ali em seus bairros, etc. e tal. É um mecanismo que existe já há mais ou menos 1 ano e meio. Então, na verdade, esse governo prevê a intensificação desse modelo comunal aqui na Venezuela. Ontem a gente pôde conversar com alguns líderes, né, de comunas aqui de Caracas que entendem que esse anúncio do governo de transição comunal para o socialismo é um indicativo de um aprofundamento deste modelo comunal. Quer dizer, a gente não tem exatamente uma mudança estrutural neste momento, por enquanto, mas a expectativa dessas lideranças é de que no ano que vem a gente possa ter, sim, mais mudanças visando justamente a intensificação desse modelo. Lembrando, né, que as comunas são uma espécie de autogoverno que foram estabelecidas aqui ainda durante o governo de Hugo Chávez, em 2008, e que têm sido intensificadas, né, esse tipo de autogestão tem sido intensificadas pelo governo de Nicolás Maduro, e que anuncia, então, portanto, essa transição. De novo, não existe nenhuma mudança estrutural, pelo menos nas próximas semanas, assim, no horizonte, mas que espera-se uma intensificação, é uma sinalização de uma intensificação desse modelo de fortalecimento dessas bases, né? E nesse momento de defesa, de sofrimento de ameaças por parte dos Estados Unidos, como a gente vinha falando aqui no programa, essas bases populares organizadas são, sim, um braço importante e relevante de defesa do governo Nicolás Maduro. Então, portanto, a sinalização vai muito nesse sentido, de fortalecer as suas bases populares, trazer as bases populares ainda mais para perto, e há, entre as lideranças, essa expectativa de novas reformas a partir do ano que vem que possam dar ainda mais autonomia para esses chamados autogovernos que estão espalhados aqui por toda a Venezuela. Uhum. Hugo, e a Corina, hein? Você acha que ela vai para Oslo, não vai? Tá fazendo charme?
vai aparecer de repente ali e tal, tá fortalecendo a narrativa. O que você tá achando dessa história? Não, é péssima, né? De novo, o Prêmio Nobel da Paz. Tá se prestando a isso, né? Um serviço. De novo, né? E será que eles não têm uma equipe de relações públicas que avisa que pega mal? eu acho que o Prêmio Nobel é um problema, porque basicamente se a gente pegar o Prêmio Nobel em todas as categorias, até o de economia, que não é bem o Nobel, né? Uma coisa meio à parte que eles criaram, sempre premiou, por exemplo, eles sempre premiam, né, acadêmico e gente aqui do Ocidente, e pega a China, que é o maior crescimento econômico, o maior fenômeno econômico Exato. do século XX e XXI. Nunca um economista chinês ganhou o Nobel. Exato. Ou quantos Nobel, mesmo na área da ciência, na física. Teve gente que deixou de ganhar Nobel de Física por questões políticas. O Sakata, lá um grande físico japonês que era marxista, não ganhou por essa razão, não é? E é um sujeito que fez descobertas incríveis sobre a possibilidade de divisão dos elétrons. E o Prêmio Nobel da Paz que presenteou, né, premiou o Obama com guerras, com drones, com escambau. E não seria nenhum escândalo eles darem para o Trump. Claro. Mas deram o intuito de legitimar uma ação na Venezuela, o que serviu aos neoconservadores. Porque o Trump queria para ele. E teria sido tanto melhor dar para o Trump, ou menos pior, do que dar para Maria Corina. Porque aquilo ali foi uma senha internacional para essa intervenção na Venezuela. Mas que tem ainda essa possível intervenção na Venezuela, tem muito pouco eco ainda. Tem muito pouca gente apoiando essa nações mundiais não apoiam essa ideia ainda, né? Não apoiam, inclusive, o Nobel da Corina, né? Inclusive, muita gente lá em Oslo, registramos protestos desde ontem, né? Protestos de manifestantes fora do Comitê do Nobel, protestando contra a decisão de premiar a Corina. E hoje, até perguntar para o Pedro rapidamente, Pedro, hoje tem protestos marcados em Caracas também, né? Contra essa nomeação. A população venezuelana também está com um rechaço muito grande a essa decisão do comitê, né? Tem sim, inclusive esses protestos que você menciona de ontem em Oslo foram celebrados, vamos dizer assim, pelo presidente Nicolás Maduro, que chamou esses protestos de uns protestos pela paz na Venezuela. Hoje tem protesto, tem marcha aqui marcada em Caracas, oficialmente, né, de acordo com o que foi divulgado pelo ministro do Interior, o Diosdado Cabello. Essa é uma marcha em comemoração ao aniversário de número 166 da Batalha de Santa Inês, vencida pelo exército comandado por Ezequiel Zamora diante das forças do governo conservador, mas na prática, sim, é claro, é um protesto marcado para a data em que estava agendada a entrega do Prêmio Nobel da Paz, e é, claro, uma demonstração de força de apoio ao governo Maduro e também rechaço a esta premiação da Maria Corina Machado, né? Inclusive, movimentos sociais aqui, bases sociais da Venezuela, tem batido mais na tecla de que o protesto, de fato, é para marcar uma posição diante desse prêmio que foi entregue a Maria Corina Machado. Na verdade, esse prêmio foi entregue agora pela manhã. Quem recebeu foi a filha da Corina Machado, que disse que ela não estaria ali presente na cerimônia, mas que vai para Oslo, chega em Oslo ainda hoje. Vamos aguardar para ver se chega mesmo. Mas, enfim, um dia tem por aqui e esse protesto marcado, né? Ela não ir também é um elemento político dela, né? Ela se utilizar disso, né? Tô impedida de sair da Venezuela. E Eduardo Bolsonaro usaria. Totalmente. Assim, não há nenhum mandado de prisão expedido pela justiça venezuelana contra a Maria Corina Machado. Ela está sendo investigada por traição à pátria por conta da ocultação das atas durante as eleições. Isso que pesa contra ela, não há mandado de prisão. Portanto, não teria legalmente algum impeditivo dela entrar ou sair do país pela justiça venezuelana, né? O que ela está construindo é que ela está em clandestinidade por opção, né, por acusar ali de uma perseguição política, mas por opção e não pela justiça. Isso não está colocado para ela. Hugo, rapidamente, uma última pergunta pra gente, antes da gente ir para o nosso quadro Terra Plana. Qual que é o futuro do chavismo? Acho que o futuro do chavismo, no primeiro momento, é resistir, né? Não tem... Agora, ou ele vai se tornar uma força de resistência contra uma ocupação imperial, ou, supondo que supere esse momento, ele vai ter de se tornar uma força de organização que terá de caminhar em direção a alguma forma de socialismo muito rápido, né?
E vai ter de fazer uma reforma econômica ampla na Venezuela, vai ter de encarar uma série de questões, mas a gente espera que esse problema bom aconteça, né? Porque do contrário pode ser que o chavismo se torne uma força ali mesmo de quase Vietcong, né? Uma força de defesa da nação e de luta por libertação nacional num contexto de ocupação. Ou, assim, um cenário um pouco menos bélico seria se tornar uma força política como convencional, né? No futuro, sei lá, em décadas, como o peronismo se tornou, digamos. Eu acho que se o chavismo ele caminhar num cenário de paz na Venezuela para não acelerar um processo, uma marcha em direção a alguma forma de socialismo concreta, ele pode se tornar uma força marginal, né? De vamos compor aqui, vamos ser uma força, digamos, social-democratizante, uma força de esquerda meio comum. Eu acho que ele tende a assumir. Eu não sei se ele sumiria, eu não sei se o chavismo ele teria uma vocação para ser convencional, e caso isso aconteça, eu não sei se ele continuaria a existir. 25 anos de chavismo lá, bolivarianismo, não imprimiu, você que morou lá anos, não imprimiu uma tatuagem definitiva ali no DNA venezuelano? Não, mas moldou bastante. Se não é definitiva, é bem moldada. Pois é, eu, assim, à distância, eu tenho até uma dificuldade de ver esse cenário que você falou, o chavismo esvaecendo, desaparecendo gradualmente. Assim. Eu acho que não. Mas para ele não desaparecer, ele vai precisar marchar na direção de uma mudança social. Por isso que o Maduro está colocando isso daí. Uhum. Vamos supor que tudo mudasse, assim, por um passe de mágica, acabar com sanção contra a Venezuela, acabar a pressão militar. Então, o chavismo ele teria uma missão de transformar o modo de produção. E se ele não fizer isso, eu acho que ele teria problemas, entendeu? Ele vai ter de mudar realmente essa relação econômica e não vai ter como ele só politicamente se sustentar como uma força que distribui renda. E também vai ter uma questão assim, mais até pragmática de transformação do modelo. Uhum. Você teria de fazer receita com o petróleo e mudar um pouco a economia no seguinte sentido, como os países árabes fizeram à direita. Sim. Né? Entrar pro BRICS, por exemplo, né? Poderia ser. Mas eu acho assim que uma coisa até de curto, médio prazo que teria de ser feita é aprender um pouco a lição que os noruegueses fizeram, depois os árabes, as petromonarquias também fizeram, que constitui uma economia que ganha com a alta do petróleo, mas investe aquilo e financiariza de uma determinada maneira. Se desenvolve, né, com a arrecadação de divisas, né? Porque hoje em dia um país como a Arábia Saudita ganha na alta do petróleo e ganha quando o petróleo está baixo. Exato. E hoje em dia os árabes, inclusive, não estão com muito interesse em um barril muito alto, porque eles estão apostando, talvez erradamente, na IA americana. É isso. E para a IA americana funcionar, aquilo demanda muita energia, muita água, e o barril do petróleo não pode estar caro. E quem está segurando o preço do barril tão baixo? É a própria OPEP. Sim, sim. A gente vai estar de olho no que vai estar acontecendo na Venezuela, com certeza, com o Pedro Panunzio, direto de Caracas, e a gente aqui sempre alerta ao noticiário, porque afinal de contas a Terra roda, porque ela não é plana. Ela só é plana no nosso quadro aqui fictício que começa agora. We don't need no education. A Terra é plana? Então tá. Então tá bom. Muito bem, chegamos para o segundo bloco do Estrangeiro. Eu vendo as flexões aqui da família, é impressionante, impagável, né? Às vezes eu me esqueço do quão bom é a nossa vinheta. Para você que está chegando a primeira vez aqui no Estrangeiro, não sabe ainda, tá tateando, não sabe do que a gente vai falar, é muito simples, cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra, mais terraplanista que saiu na semana. Quem escolhe quem merece o troféu, nosso querido convidado de hoje, Hugo Albuquerque. Então quero passar a bola lá para Pedro Panunzio, direto de Caracas. Pedro, o que você traz pra gente, cara? Olha, ele não ganhou o almejado Nobel da Paz, mas Donald Trump foi agraciado com o prêmio da paz da FIFA, um troféu que foi entregue a Donald Trump, que nesse momento ameaça uma guerra aqui na Venezuela, tem feito uma pressão dura contra o país governado contra Nicolás Maduro, e recebe então esse prêmio pela paz. Esse prêmio foi entregue na última sexta-feira durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que vai ser realizada no ano que vem nos Estados Unidos e também no México, né?
Não, ele é amigo do Infantino, né? Muito, é. Muito amigo do É o Infantino. bola-planismo da FIFA, né? Pelo amor de Deus. Totalmente, cara, totalmente. Você cravou essa. Emenda já a sua daí, Durão. Cara, é Trump também. Trump também. Ontem ele confirmou uma suspeita que vinha desde o primeiro mandato dele, de que ele havia se referido ao Haiti e nações africanas, quando ele falou que só iam imigrantes de países de M, Ok. shitholes, lá Ok. para os Estados Unidos. Ontem, durante um discurso na Filadélfia, se não me engano, ele disse: por que não podemos ter algumas pessoas da Noruega, Suécia, só algumas dessas pessoas, por favor? Nos mandem algumas pessoas legais. Mas vocês sempre mandam gente da Somália, gente de países desastrosos, imundos, sujos, nojentos, infestados de crimes. Cara, isso é um absurdo. A única coisa que sabem fazer é atacar navios, se referindo aos somalis, né? Então, o racismo institucional crônico do Donald Trump foi mais uma vez confirmado. Não, cara, um nazista, supremacista, né? Isso é uma declaração abjeta. É chocante. Eu não sei porque a gente se espanta ainda, né? Tem que dar o troféu pra ele. Na moral, cara. Assim, tem que dar o troféu pro Trump. Mandar lá pra Casa Branca. Casa Laranja. Qual que é o endereço da Casa Branca mesmo? Tem um endereço, né? Você se lembra? Eu não me lembro. Pensilvânia. Avenida Pensilvânia, em Washington, D.C., né? É esse o endereço Olha, da Casa boa, Branca. Vitor. Muito bom. Créditos a Vitor Martins aqui, o parceiro do Ivan Ivan Lins. Lins, Nosso DJ. Muito bem, eu vou emendar a minha daqui então. O que aconteceu na calada da noite, na madrugada do nosso querido Congresso, a Casa do Povo, querendo perdoar os golpistas. Pois é, incluído aquele, né? O próprio. Aquele da família, o das flexões aqui da nossa vinheta. Histórico de atleta. O PL da dosimetria, que pra quem não sabe o que é isso, é sim, a anistia. Anistia. Né? Esse nome aí que tenta enganar o povo, como iludir o povo. De fato, gente, foi uma vergonha, né? Um escárnio com a população brasileira, o que aconteceu na madrugada, na calada da noite. Horas antes, né? As cenas de violência contra o deputado Glauber Braga, contra jornalistas, colegas que acompanhavam a sessão ali. E na calada da noite o Congresso aprovou o PL da dosimetria, que a gente prevê conta com o anistiar os Senado aí, golpistas 8 de janeiro. Esperamos que tenha algum pingo de luz aí ainda em alguma das casas, né? Mas de fato isso aí é um escárnio, é uma vergonha. O Congresso cada vez mais com essas pautas antipovo que jogam contra o interesse da nação, para falar o mínimo, assim, né? Muito bem, Hugo Albuquerque. Camarada, obrigado por mais essa participação especial aqui no Estrangeiro. Sabe que a casa é sua, venha quando quiser. Te queremos mais vezes aqui, agora em 2026, né? Vamos ter mais um ano inteiro para debater muita coisa. Espero que num cenário mais pacificado pela Venezuela. Uhum. E para quem vai ser o voto, por favor? É difícil, né? Difícil, duríssimo. Eu acho que pelo ridículo a premiação do Infantino. Pelo ridículo. O bola plana. Porque tudo é muito grave, né? Tudo. Mas o bola plana é muito grave e uma Copa do Mundo triste, né? Aumentada aí com 48 seleções, aí é uma coisa E muita horrível. gente, muito torcedor de países que se classificaram não vão poder arrumar Não vão visto poder ir, entendeu? para ir entrar nos Estados E aí Unidos. fazendo Exatamente. México, Estados Unidos, Canadá. Pô, fazendo México, né? O povo mexicano ama a Copa, as Copas que rolaram lá sempre foram muito Lindas, legais, né? Uhum. O público americano até é legal a cena do futebol nos Estados Unidos, porque quem curte futebol lá é mais à esquerda, né? Exato. E... Mais hispânicos, né? hispânico, Mas mulheres. o Mundial de Clubes já foi meio problemático com aquelas interrupções por causa de ameaça de chuva, com aquele céu azul, impossivelmente azul, né? Que muda lá. Lá muda e pode virar uma desgraça. Mas tipo, não é legal, né? A gente lembrar da Copa de 94 não é um lugar muito do futebol. E o Canadá, Não, né? Canadá, tipo, qual a ligação que o Canadá tem com o futebol? Então já começa, tá tudo errado ali. E o Infantino, que é um cara que foi, tudo bem que a estrutura da FIFA era corrupta e o escambau, mas tiraram aquela turma para botar uma coisa que os Estados Unidos tivessem algum poder ali dentro, mesmo que eles não gostem de futebol, mas eles precisam ter o controle e não tinham em relação à estrutura da FIFA. Por isso que eles agiram. É ridículo, de mau gosto, uma Copa que não vai ser legal. Exato. E para brigar com a UEFA, né, também. Enfim. Troféu, então, vai para Caracas, então. No bairro de Los Palos Grandes, em Altamira. Pedro Panunzio, parabéns, camarada. Olha só. O Durão tá tipo Flamengo aqui, né? Não. Terra Plana. Já é o campeão virtual, já do... Campeão virtual, Já mas é o campeão Flamengo virtual. nunca.
Pedro, parabéns, camarada. Olha só, eu quero aproveitar esse último minuto para dar o serviço aqui do Estrangeiro. Na quarta-feira que vem, dia 17, a gente tem o último episódio ao vivo do ano. Vamos receber aqui João Pedro Stedley para fazer uma análise de conjuntura do ano internacional, uma análise de conjuntura da política internacional de 2025. O episódio está imperdível, você não pode perder, então já salva aí na agenda. Nos dias 24 e 31, que são as duas últimas quarta-feiras do ano, a gente vai ter episódios, sim, estaremos aqui no Estrangeiro, mas episódios gravados, porém episódios especiais, especialíssimos. Teremos uma retrospectiva do Terra Plana e um episódio especial sobre Haiti, que tá, ó, imperdível, muita informação boa. A partir da primeira semana de janeiro, no dia 7 de janeiro, voltamos com episódios ao vivo e em novo horário, às 13 horas. 13 horas, né? Repaginados aqui, versão 2026, porém com o mesmo compromisso de levar uma visão popular do noticiário internacional. Rodrigo Durão. Cuide bem durante as minhas férias, Lucas. Exatamente. O Rodrigo Durão volta só em fevereiro, é isso? Não, finalzinho de janeiro. Rapaz. Pois é. E lembrando que chegou a hora da ficha técnica, Manda né? ver, Durão. O Estrangeiro é escrito e apresentado por mim, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Victor Martins, operação do Switcher de Otávio Gabriel e Marina Ortega, identidade visual do Rafael Canoba, Brasil de Fato, a coordenação do jornalismo da Muniz Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais Rafael Acuri e direção geral de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta que vem. Até. Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional.